Senhoras e senhores, bom dia a todos. Em nome da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, ABRAP, sejam bem-vindos ao segundo e último dia do nosso congresso. ECAD, por um novo relacionamento. Eu convido para estar conosco e ser o mediador o Tiago Brito. Ele é associado da ABRAP e da Hope Eventos, e recebe carinhos aplausos de todos. Os palestrantes Guilherme Gonçalves Pereira e Carlos Alberto Shaolin. Guilherme Gonçalves Pereira é diretor jurídico da Confederação Nacional de Jovens Empresários, advogado, sócio do escritório Moraes e Gonçalves, especialista em direito tributário, integrante da Comissão de Direito da Inovação, Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria da OAB de Santa Catarina. Carlos Alberto Shaolin é diretor da Cadoro Eventos, presidente da ABRAP, com 38 anos de atuação no mercado de eventos, tendo, ao longo desses anos, realizado eventos nos mais diversos modais. Produziu em setembro de 1982, em Patos de Minas, o primeiro show da banda Legião Urbana. Foi um dos participantes da ABRAP na redação do documento entregue à CPI do ECAD. Como estabelecer um diálogo harmonioso, positivo e eficiente, onde os usuários entendam que é necessário o pagamento dos direitos autorais e que o ECAD conscientize que precisa ter critérios objetivos na cobrança das taxas. É necessário um novo pacto que, no mínimo, estabeleça uma diminuição da judicialização entre as partes. Senhoras e senhores, eu tenho a honra, o prazer e a satisfação em passar a palavra para o palestrante Guilherme Gonçalves Pereira, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom dia a todos, todo mundo me ouve bem. Primeiramente, queria agradecer à ABRAP e ao presidente Shaolin pelo convite, falar de um tema tão fácil, singelo de conversar com vocês, que envolve o ECAD, do pouco que eu ouço, do muito que se fala a respeito desse assunto, dá para sentir que existe uma dor muito grande de produtores de eventos em relação a esse assunto. Eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões, algumas provocações para vocês sobre ele, para que a gente consiga atingir aquele objetivo que foi lido aqui pelo nosso cerimonialista no início, antes de eu começar a falar. Bom, dizer também que fico muito feliz de estar aqui, porque ontem, em relação a uma das perguntas que eu fiz no painel sobre economia criativa, falei que tenho convicção que os negócios futuros vão estar ligados à propriedade intelectual e também ao entretenimento, e vocês, produtores de eventos, lidam com essas duas atividades constantemente. Então, eu acredito demais que vocês têm aqui um negócio que vai perdurar por muitos anos ainda, e é um negócio que gera renda, gera alegria, gera experiência, que foi falado aqui várias vezes nos painéis de ontem, e que realmente marcam a vida das pessoas. Então, dou parabéns a todos vocês pela atividade. Bom, vamos lá. Por um novo relacionamento. Hoje, o ECAD lida com vocês lidam com o ECAD o tempo inteiro, toda vez que vocês produzem evento, contratam uma banda, contratam um artista. Novo relacionamento é uma questão que fica para pensar, porque o relacionamento impõe mais de uma pessoa. Então não adianta eu querer ter um novo relacionamento com o Shaolin se não dá bola para mim, nenhum de vocês. Então, para que exista realmente um novo relacionamento, precisa de vontade de duas partes. Eu escrevi ali a palavra desejo, porque eu sei que da parte dos produtores existe realmente um desejo de ter um novo relacionamento. Agora a questão é, existe realmente esse mesmo desejo por parte do ECAD? Se for isso mesmo, ou de não ter, eu comparo meio que
com aquela mulher bonita, aquele homem bonito que as pessoas desejam, querem estar próximos, mas quando ele sabe disso, ele desnova. Ela desnova porque sabe que vai correr atrás. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de situação, porque quando acaba tendo o ato de desnovar, seja um ato deliberado ou um ato constante, faz com que se cometa algum tipo de abuso. Lógico que a gente não pode esquecer que música é um ativo, música é uma propriedade, assim como são outras propriedades intelectuais, assim como é uma marca, assim como é uma patente, assim como é um desenho industrial. E toda vez que eu faço uso de uma propriedade que não é minha, eu preciso pagar por isso. Quando eu vou no supermercado, compro um arroz, compro um refrigerante, seja lá o que for, eu pago um preço que é de acordo com o valor de mercado, que é de acordo com a posição do market share daquela empresa no mercado que ela tem, com a inovação do produto dela. Enfim, existem vários outros fatores que influenciam no preço dessa propriedade intelectual. Em relação à música especificamente, a cadeia de valor envolve uma série de coisas. Quando tem um produto, tem lá uma cadeia, que é da pessoa que faz a manufatura, tem a matéria-prima, tem uma cadeia de distribuição, uma logística. Em relação à música, tem alguns atores que funcionam dentro dessa cadeia, que são os autores das músicas, os intérpretes, que não necessariamente são as mesmas pessoas, são os músicos, que são utilizados para que o produto final seja entregue, tem as gravadoras, tem vocês, produtores de eventos, que também fazem parte dessa cadeia de valor, porque afinal de contas, sem a produção de eventos, a música até pode ser distribuída na rádio, na TV, na internet, em várias outras mídias, mas aquela questão da experiência que a gente estava falando, não é de ser algo que seja marcante na vida das pessoas, quem entrega são vocês, produtores de eventos, e além disso, que envolve uma riqueza que não fica só no show, não é? Envolve cadeia de hotel, envolve cadeia gastronômica. Então, na verdade, é uma movimentação de dinheiro bastante expressiva e que, como foi dito ontem aqui no painel sobre economia criativa, é uma economia gigantesca, seria a 7ª economia do mundo. Como eu falei, tem que pagar pelo uso. Aí a gente chega numa questão de qual é a justa remuneração, considerando princípios que estão na lei de razoabilidade, boa-fé e uso do local. É fácil de chegar nessa equação? É fácil de conseguir chegar no denominador a respeito do que seria a justa remuneração versus a razoabilidade? Com certeza não, mas se fosse, talvez a gente não estivesse aqui. Então, para a gente continuar, eu vou falar bem rapidamente algo que todos vocês já sabem, quem é o ECAD. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, e eu até botei entre pontos ali para enfatizar que, na verdade, é uma sigla, e ela é essa sigla porque é o que está na lei. O artigo 99 da Lei de Direito Autoral diz que existirá, né, um Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais. Se tivesse um outro nome lá na lei, talvez o nome do ECAD não fosse ECAD, fosse um outro, mas a função dele seria a mesma. Qual o dever do ECAD? O ECAD não fixa o valor do licenciamento autoral, porque o ECAD é formado por diversas outras associações, elas juntas na Assembleia formam o ECAD. É papel dessas associações. O ECAD atua em nome dele. Se eu, Guilherme, tenho música e não estou filiado a nenhuma dessas associações, eu não vejo por que o ECAD fazer cobrança de direito autoral da minha música. Afinal de contas, ele tem que representar as pessoas que estão vinculadas às associações que o compõem. E aí, como eu estava falando lá no início, quando a gente deseja e a outra pessoa não, e gera aqueles atos de desprezo, talvez pode ser a palavra utilizada, a gente comete abusos. E aí, dentro desses abusos, né, coloquei poderes da República, porque a gente tem, obviamente, 3, Judiciário, Legislativo e Executivo, e dentro de 2 deles, pelo menos no Executivo e no Legislativo, o ECAD teve que ser confrontado, foi confrontado por meio de duas atividades e que tiveram um resultado bastante danoso em relação ao ECAD. Primeiro deles foi no CAD, que é o Conselho de Administração, Defesa e Economia, que fez uma apuração a respeito do quanto o ECAD, dentro da sua atuação, tem estimulado a liberdade econômica, a livre concorrência. E o resultado que se chegou é que a forma como ele trabalha, de maneira com as suas associações, né, as associações que o compõem, fixam os preços, não existe essa livre concorrência, não existe estímulo de livre iniciativa, inclusive dentro da própria
relação entre as associações, o que implicou numa multa bastante grande de aplicação, que depois foi questionada judicialmente, ela teve reduções, mas o cerne da questão relativo à matéria do mérito, efetivamente, de dizer se o ECAD estimula ou não estimula a livre concorrência, a livre iniciativa, permaneceu. E também no Senado da República foi falado aqui quando foi lido o currículo do Chauvin, né, que subsidiou a CPI que teve a respeito do ECAD. Realmente foi uma CPI que tinha como cerne a prática dos atos de gestão do ECAD. Né, esses documentos, tanto do CAD quanto do Senado, são públicos, qualquer um de vocês pode acessar. São documentos bastante densos, de bastante conteúdo. E, no caso do Senado, em função de concluírem os senadores dentro da CPI que houve práticas de gestão que não eram boas, houve a recomendação de indiciamento de dirigentes, tanto do ECAD quanto das associações. Então foram duas derrotas bastante significativas dos poderes da República contra o ECAD. Essa foi uma palavra muito utilizada dentro dos dois cenários, tanto do CAD quanto do Senado. A formação de um cartel. A gente está acostumado a ouvir cartel quando fala de posto de combustível, né? De vez em quando aparece algum tipo de reportagem na TV dizendo que os postos combinaram preços para que o consumidor não tenha muita opção e aí joga o preço lá para cima. A conclusão que eles chegaram, tanto o Senado quanto o CAD, foi parecida. De que, quando eu digo que o preço de uma remuneração de licença autoral é 10% a 15%, e não importa de quem é o titular da música, se é a associação A, B, C ou D, um associado de uma dessas associações, eu estou fazendo a mesma coisa. Estou estabelecendo um preço único e, a partir desse preço único, não estabeleço diálogo. E isso foi caracterizado como a formação de um cartel. Fruto de tudo aquilo lá, né, dos trabalhos do CAD, dos trabalhos da CPI, foram editadas essas duas legislações. Obrigado. A Lei 12.853 e o decreto que regulamentou, que é um decreto de 2015. Entre 2003 e 2015, tudo bem, podia esperar um pouco, uma postura diferente em relação ao ECAD, porque a lei, ela estimula, ela obriga, na verdade, um comportamento de transparência, de governança, em função do que foi apurado da CPI, de que exista mais transparência nessa gestão dos direitos autorais, na arrecadação e na distribuição, mas também implica que a música seja remunerada de uma outra forma. Esse é o texto que está na lei. Caberá às associações, obviamente no interesse dos seus associados, são as pessoas físicas, são as pessoas ou jurídicas que compõem as associações, que são os titulares do direito, estabelecer preço da utilização dos seus repertórios. Os repertórios relacionados aos associados, obviamente. Considerando a razoabilidade, a boa-fé, os usos locais e da utilização, os usos do local de utilização da obra. Aí é para perguntar, é razoável que todas as músicas tenham o mesmo preço? É razoável que eu cobre 10 ou 15% de um determinado valor, uma receita bruta de arrecadação, que é mais do que vocês pagam de tributo, é mais dependendo do evento, do que dá de lucro o evento, dependendo de como ele se comportou, uma série de fatores, como por exemplo, fatores climáticos. É razoável que a música que hoje é a música mais tocada seja remunerada da mesma forma que a música que era mais tocada 10 anos atrás? Do meu ponto de vista, não. Então, esse critério de cobrança percentual é um critério que já foi rechaçado, como eu falei, no âmbito do CAD, no âmbito da CPI, mas, por incrível que pareça, através das atas que estão no site do ECAD também, são atas que vocês vão poder acessar, ata 431, ata 446, uma delas fala da constituição de uma comissão de discussão da regulamentação da lei, daquele decreto, e a ata 446 fala do novo regulamento de arrecadação. Para surpresa, na verdade, tudo aquilo que existia em relação à cobrança, ou seja, o percentual de 10% e o percentual de 20% na hora de produção de eventos, se manteve. Ou seja, todo o esforço que foi feito no âmbito do CAD, no âmbito da CPI, no Senado, e da própria lei, que exigia que houvesse um posicionamento diferente a respeito da cobrança do licenciamento autoral, não produziu nenhum efeito. Se manteve a cobrança tal qual era antigamente, não preciso nem explicar muito, que vocês lidam com isso todo dia, sabem muito melhor do que eu como é que ficou.
Então o ECAD teve uma oportunidade de estabelecer um novo relacionamento com vocês, produtores de eventos. Perdeu. Era a chance de fazer algo diferente. De repente, até de chamar os produtores para essa discussão. Não sei se houve essa situação, acredito que não. Então, aquelas práticas de não concorrência se mantiveram. Porque a partir do momento que eu estabeleço um critério único de fixação de preço, eu não estimulo que outras associações sejam criadas, eu não estimulo que eu traga benefício para os produtores, para os titulares dos direitos, porque afinal de contas a remuneração vai ser a mesma, eu estando na associação A, na B, na C, na D, tanto faz. Eu pergunto para vocês, qual é a dificuldade de valorar uma música? É difícil? Imagino que sim, até pela questão da cadeia de valor que eu citei ali no começo, que existem uma série de outros atores que fazem parte desse contexto. Mas se a gente for pensar bem, quando eu compro um DVD, um CD, ou seja lá o que for, uma mídia de música, eu tenho uma valoração da música. E é uma valoração que leva em consideração, inclusive, o preço de mercado, o valor de mercado daquela música. Porque até vai ter alguém aqui que é da produção do Wesley Safadão falando hoje à tarde, né? Ele, com certeza, hoje tem um preço que 5 anos atrás não tinha. Mas por quê? Porque o produto é um produto hoje muito consumido. É um produto que hoje todo mundo quer ter. E, obviamente, o mercado paga mais, porque tem mais procura. Muito diferente do dizer que é 10%, 15%. E daí depende, de ficar temporal. Né? Não importa o tempo que eu vou estar usando a música. Só que isso é uma prática que não respeita a regra de mercado. A regra de mercado impõe que aquilo que seja mais procurado, tenha mais demanda, vai ter um preço melhor. E a música que hoje pode estar sendo cobrada num DVD, sei lá, 50, 100 reais, que faz, daqui 5, 6 anos vai estar um outro valor muito mais baixo, facilitaria a vida de todos vocês que são produtores, não tenho a menor dúvida, porque vocês saberiam exatamente qual é o preço que vocês estão pagando pelo produto. E óbvio, né, quando eu pago um DVD ou um CD um determinado valor, eu estou remunerando não só o cantor, não só o músico, eu estou remunerando a gravadora. Então a música em si é uma parcela desse valor. Então, por mais que seja complexo, é possível saber qual é o valor. Vamos dizer, poxa, mas tem uma infinidade. Finalizaria. Tem uma infinidade de músicas. Até ontem estava pesquisando, botei no site de uma das associações, procurei lá pelo Gilberto Gil. Tinha 600 músicas. Beleza, algumas lá de quando ele começou, muito antigas, outras mais recentes. Não vejo dificuldade, porque se eu quiser comprar essa música, de repente, num produto que está lá embalado, tem um valor, tem um preço. Então, diante disso, questiono também, a prática atual, ela atende a função social da propriedade? A música é uma propriedade de um titular de direito. Por tudo que a gente viu em relação a essas práticas que a gente já comentou aqui no começo da fala, para mim não atende. Inclusive, ela acaba estabelecendo todo mundo sendo colocado no mesmo patamar. Não tem nenhum tipo de diferenciação a respeito de valores, efetivamente, do quanto alguém hoje é mais importante ou menos importante do que alguém no cenário. Para concluir de verdade, né, eu diria que a gente pode estar diante de um abuso de poder dominante. Por quê? Ou você contrata com a ECAD, ou você não tem o seu produto. Eu tenho um único fornecedor que dita a regra do quanto eu vou pagar, e tudo bem que dite a regra, porque o produto, afinal de contas, é meu, eu posso vender ele pelo preço que eu quiser, mas eu tenho que respeitar, no mínimo, regras do mercado em relação a quanto aquilo vale. E a partir do momento que eu não estabeleço esse diálogo, eu entendo que existe um abuso de poder dominante, que é uma prática que está prevista na lei referente à livre concorrência. E essa é uma prática que não se coaduna com isso. Então, penso eu que para que se tenha um novo relacionamento, outras formas de remuneração da música precisam ser pensadas, precisam ser discutidas, precisam ser levadas ao ECAD, às associações, para que isso
gere um debate em relação a vocês, produtores de eventos. Eu, Guilherme, sou consumidor do produto de vocês também, com os titulares, porque do jeito que está, acredito eu que ninguém está contente. Ou talvez um lado apenas está contente. Finalizo aqui meus contatos, agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado mesmo, espero ter contribuído com o debate e passo a palavra para o nosso cerimonialista. Obrigado. Senhoras e senhores, eu passo a palavra agora para o diretor da Cadoro Eventos, Carlos Alberto Chaulin, que recebe o carinho e os aplausos de todos. Bom dia a todos. Eu vou começar a minha fala pelo final da fala do Dr. Guilherme, que só é possível ter um relacionamento desde que haja desejo, né? E da nossa parte, dos produtores de evento, o que nós mais desejamos, né, como ponto de partida, é diálogo. E isso tem faltado de maneira permanente por parte do ECAD. Um bom exemplo é esse congresso da ABRAP. Nós enviamos de maneira bastante antecipada um convite para que a doutora Glória Braga, que é a superintendente do ECAD, uma pessoa que tem poderes para poder, no mínimo, encaminhar o resultado, o pleito dos produtores e promotores de eventos, mas, infelizmente, ela nos mandou um ofício dizendo da impossibilidade da presença dela. Eu penso que seria, por outro lado, também, eu acredito que na vida tem duas coisas que precisam funcionar. Um é o diálogo e o outro é o exemplo. Nós tentamos também, através de vários canais, e a presidência da ABRAP enviou 4 solicitações de audiência no Rio de Janeiro, à doutora Glória Braga, e nenhuma dessas solicitações da ABRAP foram sequer respondidas. Então, a gente fica com a sensação que o ECAD entende que é desse jeito, pronto e acabou. Nós entendemos que precisa ser do outro jeito. Precisamos de construir uma relação mais equilibrada entre os detentores do direito autoral, que o ECAD representa, e os usuários do direito autoral. Mesmo porque o tempo vai mudando, as situações vão mudando, e é necessário esse ajuste. Não pode prevalecer, né, uma lei antiga. Nós temos dado exemplos de maneira permanente da nossa contribuição no sentido de que tenha esse melhor relacionamento. E, como ponto de partida, né, a ABRAP reconhece que é necessário, que é preciso reconhecer a propriedade intelectual. Ou seja, é preciso pagar pelo uso da música. Não se pode pegar algo que é de alguém e fazer uso sem que essa pessoa autorize. Mas, por outro lado, não pode ser também essa prática que a maioria entende abusiva, unilateral e subjetiva. Algumas coisas vão ficar um pouco repetidas, e eu vou ser mais breve nessas que forem assim. Bom, o ECAD é a Associação de Arrecadação de Direitos Autorais, fundada em 76, e essas associações representam os titulares dos direitos autorais, sejam pessoas físicas ou jurídicas. O ECAD, acho que faltou um ali, é composto por 7 associações, né?
Amar, sim, Esbarce, Sicam, Socimbro, BC. Faltou uma outra. Então, são essas entidades que representam os detentores dos direitos autorais que determinam, né, qual que é a prática que o ECAD vai adotar, que determina qual que é a atuação do ECAD. Quem que deve pagar a ECAD? Todos que executam publicamente obras musicais dos associados do ECAD. E essa palavra publicamente, ela é muito importante, né? A gente, na casa da gente, não tem que pagar ECAD. E aí, muitas vezes, você fala, mas eu vou fazer um casamento e o ECAD está cobrando. É um absurdo. Eu, de maneira individual, entendo que não, né? Você está usando uma propriedade que não é sua. Não vou nem dizer do show, mas de coisas dessa natureza. Vou citar o casamento, que é uma coisa bem emblemática. Mas entendo que está usando uma coisa que não é sua. Agora, eu entendo também, e isso não é uma proposta da ABRAP, é uma convicção individual minha, que é ir pelo próprio espírito da lei. Quando ela fala que é execução pública, né, quem é que executa? Quem que executa a música? Não somos nós os promotores de evento. Quem executa são os artistas, mesmo porque os compositores entregam as suas músicas, as suas composições, não é para nós, promotores de evento. Entrega para os artistas que gravam. Então, quem executa, na verdade, são os artistas. É claro que essa é uma discussão um pouco mais polêmica, mas ela está dentro do espírito da própria lei. Quem executa publicamente são os artistas, não são os promotores de evento. Qual que é a natureza da atividade do ECAD? Primeiro, o ECAD é um órgão privado, é uma empresa, o equivalente a uma empresa, né? Mesmo, na maioria das vezes, quando convém, o ECAD quer ser uma organização, uma ONG. Quando convém, quer ser uma empresa privada que não está sujeito, para não ficar sujeito às regras de convivências mercadológicas. Então, é muito dúbia a atuação do ECAD nesse ponto. O ECAD não tem poder para autuar ou lavrar termo de ocorrência, coisa que já fez muito. A maioria de nós aqui já passamos por situações constrangedoras de chegar ao fiscal do ECAD, né, e, de maneira assintosa, abusiva, ameaçava de chamar a polícia, queria que assinasse auto de infração, auto de ocorrência. Já passamos por momentos difíceis. E pior ainda do que isso, é que essa atuação, essa prática, não era de maneira individual, não era uma coisa que chegava para o produtor de eventos e dizia, olha, é isso. Não, ele ia tendo uma prática de chegar no dono do imóvel, de chegar nas pessoas que estão próximos, né, e continuar essas ameaças, inclusive da possibilidade da não realização do espetáculo. Então, o fiscal do ECAD nunca teve esse poder, né? Esse é um poder que é restrito ao executivo. Então, o histórico não é positivo. Isso hoje, essa prática de ameaçar desse jeito, não tem mais, mas tem outras, né? Qual que é a mais usual hoje que o ECAD faz? Que é de chegar no proprietário do imóvel e dizer para ele que ele tem que exigir do usuário, do locatário, o comprovante de pagamento antecipado do ECAD. Porque, caso não seja assim, e caso o locatário não pague o ECAD, ele é solidário, que o ECAD vai executar, e ele vai ter que pagar como se fosse um avalista dessa situação. E um dia, eu, muito preocupado com isso, teve um associado que me demandou essa questão, e eu liguei para o João Wellington,
e ele me deu, de maneira bastante simplória, mas de maneira bastante compreensiva, né, uma comparação sobre essa prática. E ele falou: Shaolin, quer dizer que se eu te alugar uma loja e você montar uma confecção e fizer compras as mais diversas e depois não pagar essa fatura para as empresas que você comprou, eu que apenas te aluguei a loja, vou ter que pagar as suas duplicatas? Isso fere a lei do comércio, segundo o João Wellington, né? Mas essa argumentação é bastante elucidativa de compreender, né, que isso não prevalece, mas que o ECAD usa disso. A gente teve, de maneira frequente, vários associados convivendo com essa situação. E por que é assim? Porque falta, por parte do ECAD, uma postura no sentido de resolver de maneira antecipada o valor do pagamento dos direitos autorais. Não estou dizendo uma novidade. Nós todos aqui já fomos vítimas dessa prática do ECAD. Eu vou fazer um registro com muita tristeza. A gente vai fazer uma planilha de um espetáculo e a única coisa que nós não conseguimos definir de maneira antecipada, qual é? O valor do ECAD. E, às vezes, é aquela negociação até no apagar das luzes, e, muitas vezes, as luzes se apagam, né? E não é por falta de interesse do usuário de acertar antecipadamente. Não. É porque, na maioria das vezes, o ECAD, esse jogo até que eu compreendo que é um jogo mercadológico. Um quer receber mais e o outro quer pagar menos. Perfeitamente compreensível. Só que o que a gente percebe, que historicamente, né, eu tenho 38 anos que eu trabalho com evento de maneira ininterrupta, tenho alguns aqui que têm um pouco mais, GG Lara, Lúcio Oliveira, né, que tem mais de 40 anos, devem ter outros. E a gente, quando vai fazer um show, a gente sempre faz acreditando que vai dar certo, né, que vai ser bem sucedido. Mas, muitas vezes, não dá. E é natural. Se a gente soubesse os que davam certo ou os que davam errado, a gente só faria os que davam certo. Mas, para o ECAD, não. Todos os shows são superavitários. E ele consegue, de maneira... a gente não sabe, tem uma clarividência, né? Adivinhar, de maneira antecipada, qual que é a bilheteria que os espetáculos vão dar. E aí, pronto, acabou. Então, fica prevalecendo, muitas vezes, uma realidade que já não prevalece mais. Então, e é sempre assim, e é unilateral, é tanto, pronto, e acabou. Então, precisa que essa prática seja sepultada. O ECAD, na verdade, assim, a gente tem tido experiências de tentar ir lá, acertar, e não sei o quê, mas difícil, né? Eu fico com a sensação que o ECAD acredita, ou às vezes até tem certeza, que ele tem, né, um atestado, uma certidão de dívida ativa. Ou seja, é um fato consumado líquido e certo. E é o valor que ele quer, né? E tem se apresentado em juízo, na maioria das vezes, dessa forma. Esses são, de maneira simplória, os critérios usados pelo ECAD na cobrança dos direitos autorais. Esse critério da área física também é um excesso, é um abuso. Em muitos lugares, você vai fazer, às vezes, um evento, né, vamos citar um parque de exposições. Vai fazer lá, porque não tem outro lugar para fazer, né? Ou, às vezes, é o melhor lugar. Agora, o fato de, às vezes, fazer um show num parque de exposições não quer dizer necessariamente que a capacidade, né, que o potencial de atratividade desse show seja pelo tamanho. Não é, porque lá tem um lugar. E o que é que acontece? O ECAD quer cobrar pela área física, né? E aí fica incompatível. Isso vale para um show menor,
como também vale para um show maior, que também não tem essa atratividade. E o outro critério é o da renda bruta, né, 10% da renda bruta para os shows de música ao vivo, que é um abuso. Só para traçar um comparativo, as franquias, qualquer uma delas, das com maior visibilidade ou menos visibilidade, né, Localiza, que é uma das maiores, Boticário, cobram 5%. 5%. O ECAD quer cobrar 10%. Então, isso tem que acabar. Isso não pode prevalecer, esse percentual. 10% é sócio sem risco, né? E nos 10% é com a renda bruta que se paga o cachê do artista, se paga o transporte, se paga a hospedagem, se paga as diárias de alimentação, carregador, van, estrutura, palco, som, luz, segurança e o próprio ECAD. Então, 10% é abusivo, não pode prevalecer, temos que mudar essa regra. O ECAD classifica os usuários do direito autoral, ou seja, os seus clientes, em duas categorias. Os eventuais, que são pessoas que fazem shows eventualmente, e os permanentes. Os permanentes são os usuários que fazem mais de 80 shows por ano, né? E esse critério também precisa de mudar. Eventualmente, alguém faz um show de um artista que tem uma capacidade menor de público, e eu não estou falando de talento nem de qualidade, é só de ranking mercadológico, e vamos imaginar que esse artista consiga colocar, em média, nos seus shows, 500 pessoas. Multiplicado por 80, seria 40 mil pessoas. Se ele preencher esse requisito, ele passa a ser um usuário permanente e passa a pagar 5% de direito autoral, ou seja, tem um desconto de 50%. E aí eu me pergunto, já que a finalidade do ECAD é arrecadadora, né, o que devia prevalecer? Ou uma pessoa que faz 80 shows e que consegue colocar 40 mil pessoas, ou alguém que faz um único show e consegue colocar 100. Se a gente pegar algumas exposições, né, nós temos aqui o Irajá, que é o presidente da Divina Expo, pega a Divina Expo, o Festival Sertanejo que teve no Mineirão, o Pedro Leopoldo Rodeio Show, que o Thiago faz, e outros, né, os Festeja, o Vila Mix, todos colocam mais de 80 mil pessoas. Então, é preciso adequar esse critério. Só o de 80 shows não é um critério objetivo. Eu fico com a sensação que esse critério foi feito pensando no teatro, nas coisas e tal. E é preciso reconhecer que alguém que faz isso traz um volume de dinheiro muito maior para os detentores de direito autoral do que alguém que fez 80 shows com 500 pessoas. Então, esse critério é um critério que precisa mudar. Uma das propostas da ABRAP é exatamente essa. O ECAD tem feito alguns convênios. Eu tenho uma emissora de rádio, sou sócio da emissora de rádio lá na minha cidade, que é Patos de Minas, e sou filiado à ABERT. E por essa condição de ser filiado à ABERT, pago 5%. Uma outra experiência dessa condição de usuário permanente é também a questão dos teatros, né? Aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, se paga 5%, no Guaíra, em Curitiba, se paga 5%, no Espaço das Américas, em São Paulo, se paga 5%, no Metropolitan, no Citibank, todos pagam 5%, porque se enquadram
dentro desse preceito de realizarem mais de 80 shows por ano. Mas eu me pergunto, é o Teatro Guaíra que faz 80 shows por ano? É o Palácio das Artes? Ou o Espaço? Não, não é. Somos nós os produtores de evento. Então, o Palácio das Artes, o Espaço das Américas e esses outros que eu citei, tal como a Bert, é um guarda-chuva. Um guarda-chuva. E nós queremos fazer parte desse guarda-chuva. O nosso volume de shows, representado pelos associados da ABRAP, é muito mais do que isso, né? Nós temos um associado que, de maneira individual, faz mais do que isso. Então, se o guarda-chuva da ABERT, que é a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, serve para os usuários, para os radiodifusores, se o Palácio das Artes serve para quem faz show lá, se lá no Guaíra, no Espaço, serve, tem que servir também para a ABRAP. Então, essa é uma proposta que a ABRAP vai apresentar e vai brigar por ela. E nós entendemos também que é preciso buscar, para finalizar, um novo modelo de relacionamento na questão da remuneração. Esse 5% é apenas um pontapé inicial. Nós vamos ter, hoje à tarde, uma palestra muito importante que fala sobre o planejamento tributário, né, que é da realidade das empresas se adequarem, deixarem a informalidade e passarem a fazer parte do mercado dentro das regras que já estão aí convencionadas. Muito importante esse tema. Eu acredito que um caminho, que é um exemplo e que o próprio ECAD aceita, que é a retenção nas bilheterias, nessas casas de shows que eu citei, e por outras também, claro, né, quando você faz um show nessas casas, se retém 5% da renda bruta e o teatro, a empresa, se compromete a fazer esse depósito para o ECAD. Eu penso que esse é o caminho. Esse é o caminho, é de fazer a retenção através das tiqueteiras, buscar um valor que seja exequível e construir um pacto nessa direção. Na CPI do ECAD, a proposta da ABRAP foi de se cobrar 5% sobre o valor do cachê, que é, efetivamente, o que teria que ser taxado. Música, né? Então, essa é a proposta que nós estamos discutindo internamente e eu tenho um compromisso muito grande com a esperança. Acredito que esse congresso é um divisor de águas na formulação de novos negócios, de novas posturas, e tenho certeza que isso vai chegar no ECAD, e eu mandei uma correspondência para a doutora Glória Braga, que é a superintendente, dizendo da preocupação da ABRAP com relação ao mercado. É preciso acabar com a judicialização. E ela só vai acabar se tiver harmonia entre as partes. E o risco que se corre é de haver, de maneira permanente, essa judicialização. Citei o exemplo da questão do disco pirata. Quando começou os discos pirata, algumas lojinhas nas cidades, nas metrópoles, ninguém levou a sério isso. E a pirataria acabou com as gravadoras. Então, o risco que o ECAD está correndo é de haver, em massa, uma judicialização. Ou seja, todo mundo partir para exercer o direito de discordar do valor cobrado e fazer depósito em juízo. Aqui em Minas Gerais, existe um movimento muito forte nessa direção, né? A ABRAP ainda não abraçou essa causa, mas ela é uma causa que tem causado desconforto para a diretoria em razão
dessa demanda, e eu acredito que, se eventualmente Minas Gerais adotar uma posição dessa, de levantar a bandeira da prática do pagamento em juízo, isso vai viralizar no país inteiro e corre o risco do direito autoral virar pó por intolerância e intransigência do ECAD. Muito obrigado. Nós ouvimos, portanto, Carlos Alberto Chaulin, diretor da Cadoro Eventos.